Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 31 dicas práticas de filosofia que você pode aplicar agora mesmo. Essa é a parte número 5. Eu vou começar o vídeo podcast com a dica número 21. A dica é: tire sarro de suas lutas. E a frase que eu vou trazer é do Viktor Frankl. Se você não conhece o Viktor, tem um livro, um best-seller dele, chama Em Busca de Sentido. O Viktor vivenciou um campo de concentração nazista e, no caso, ele vai narrar, né, toda a experiência que ele teve e aí, no caso, em busca de um sentido, né, porque várias pessoas pensaram no suicídio, enquanto as outras sobreviveram. Então, o quão você tinha, né, que estar preparado para isso. Eu recomendo demais, né, um ótimo livro para você entender os desafios da vida, né? E uma pessoa como ele, né, para tirar sarro de uma luta, né, porque tem competência para dizer isso. A frase é: o humor era outras das armas da alma na luta pela autopreservação. E eu não sei a sua luta que você está tendo agora, né? O desafio, o problema. Pode ser de cunho emotivo, emocional, mental, financeiro, pode até ser em relação a uma base familiar. Às vezes mesmo aconteceu essa semana, você não sabe como resolver esse pepino aí que está na sua mão e você quer uma solução. Talvez é por isso que você achou esse podcast também, né? Nada acontece por acaso. Mas se você não tiver humor, né, se você não souber também ver as entrelinhas disso, fica muito difícil, né, você percorrer o seu próprio caminho, achar a sua própria consequência, achar a sua própria solução de uma maneira fácil, né? E é interessante, ele está falando do humor, imagina num campo de concentração, onde todo mundo está vivendo, né, por exemplo, naquele momento, naquela realidade, né, no mesmo local, né, com a péssima alimentação, sem nenhum cuidado em relação até mesmo ao sono, você não pode dormir às vezes, você vai ter escassez de recursos, né, então de água, de alimento, às vezes você pode tomar um banho, mas às vezes pode ser um gás, né, que você vai ser asfixiado por causa disso, então vivendo no medo todos os dias. E ele conta pra gente do humor. Olha que interessante, né? Você nunca imaginaria isso. Mas o humor te leva ao quê? Uma autopreservação. Então procure o humor, procure o lado bom também quando você está num lado ruim da sua vida, né? Isso te ajuda muito a você mudar a sua percepção. E a percepção não é realidade. Muitas vezes você acha que não, vai dar errado, né? O pessoal costuma usar uma frase, vai dar merda, né? Desculpa eu falar, mas vai dar merda. Mas às vezes vai dar certo, mas o problema é, você não está insistindo às vezes por outros caminhos que podem resolver, né, esse desafio que você tem. E às vezes usar o humor, dar uma risada, sabe? Só para quebrar o seu padrão, né? Isso é PNL, né? Quebrar seu padrão físico faz com que você repense, até mesmo é, readeque, né, sua frequência vibracional para uma frequência maior. Felicidade, por exemplo, alegria, e você consiga resolver, tá? Dica número 22. Pense no que cada falha ensina. Aqui no caso uma frase de Shuryu Suzuki. A frase é: o ensino está em cada momento, em cada existência. Esse é o verdadeiro ensinamento. Então a falha, o fracasso, a derrota, a gente aprende que são coisas ruins, né? Então se você errou, uma nota baixa às vezes numa matéria, né, na escola, né? Lembro na faculdade eu tirei uma nota extremamente baixa. Eu acho que tirei 1 numa prova e tive que tirar 10 na outra, para pelo menos conseguir passar naquela matéria. Eu posso te dizer que não foi a melhor experiência, não, e na verdade eu não recomendo para ninguém. Só que ao mesmo tempo isso me fez mais forte, me fez uma pessoa, caramba, eu consigo me superar, eu consigo fazer o impossível para os olhos humanos. A gente gosta aqui de usar na alquimia da mente os olhos terráqueos, porque você está como terráqueo nessa existência, né? Você não é só terráqueo não, meu amigo, minha amiga. E aí no caso, ó, caramba, o que eu posso aprender com essa falha, com esse erro que aconteceu? Caramba! E tem os perfeccionistas, né, de plantão que estão aqui me escutando, me assistindo agora, me sentindo. Não, Diego, mas não pode errar, porque não é assim que o universo funciona, a existência é perfeita. Sim, a existência é perfeita, porque a imperfeição é a perfeição. O erro leva ao acerto, o fracasso leva à vitória, né? Então é isso que você tem que pensar, ao invés de você se achar a última bolacha do pacote, o maior espiritualista do mundo, que é logicamente
Quem, na verdade, está num nível acima, ou mesmo num nível de consciência maior, nunca vai admitir aquilo que, às vezes, até pela sua soberba, pelo seu egocentrismo, ou mesmo pelo seu orgulho, você está achando que é, mas você não é nada daquilo, tá? Dica 23. Reflita sobre como tudo é interdependente. A frase é do Thich Nhat Hanh, tá? Até o Steve Jobs, né, usou os ensinamentos dele, entrevistou ele, né? Thich Nhat Hanh, que é: todos os fenômenos são interdependentes. Quando pensamos em um grão de poeira, uma flor ou um ser humano, nosso pensamento não pode se desvencilhar da ideia de unidade, de uno, de cálculo, né? Tudo é interdependente, né? E se a gente pensar até mesmo no experimento de dupla fenda, né, da física quântica lá atrás, mas hoje é super moderno, se você fizer até mesmo na sua casa, no seu escritório, né, no seu laboratório aí, você vai perceber que, na verdade, tudo leva para alguma coisa, né? Você pode poder vamos falar, dividir o átomo, mas ao mesmo tempo os átomos eles se juntam. Então o macro é o micro, o micro é o macro. E aí, como por exemplo, de uma ordem direta, tudo aquilo que está acontecendo com o mundo, no seu país, na sua vizinhança, no seu corpo, na qualidade dos seus pensamentos, na qualidade, por exemplo, bioquímica das suas emoções, neurotransmissores, hormônios, até mesmo com a sua espiritualidade, a sua conexão, o seu nível de consciência, a frequência vibracional, é interdependente. Se o corpo não está legal, provavelmente você não vai conseguir meditar. Se você não consegue meditar, você às vezes não consegue sarar, por exemplo, o corpo, às vezes uma cura quântica, ou mesmo uma cura através da mindfulness e através de algum tipo de técnica avançada que você treinou a si mesmo, Tudo é interdependente. Não tem como você dizer que uma coisa é mais importante que a outra. Às vezes o pessoal coloca isso, não, mas isso aqui é mais importante, então vamos levar para o bem comum, né? Em inglês é o greater good, então isso aqui vai tirar e é por causa do bem maior. Não, isso aí é conversinha, como falei, é um tipo de frase para o sistema, né, da velha ordem mundial, da nova ordem mundial. Cuidado com pessoas assim, ou mesmo que os fins justificam os meios. Não, não, não. Tudo é interdependente. Se você faz uma coisa, na verdade, que foge da lei natural hoje, vai corroborar para erros ao longo da história, né? Então é isso que aconteceu mesmo, pessoas que não fizeram aquilo que precisavam fazer porque precisam fazer, como são as coisas que você precisa fazer, que está deixando já anos sem fazer e você não está querendo fazer por causa disso. Tudo é interdependente. Se você fez algo que deveria ter feito lá, você está ainda pagando por isso. É karma. Tudo é interdependente. Dica 24. Reflita sobre o que dá sentido à sua vida, né? E novamente uma frase do Viktor Frankl aqui. De certa forma, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento que encontra um significado, como o significado de um sacrifício, né? Então você dá um sentido para a sua vida tem muito mais a ver com você do que o que você pode consumir num livro, num filme de Hollywood, num documentário, num seriado, Netflix, a HBO Max, a Amazon Prime, sei lá, Disney Plus, né? Alguma coisa aí que você pode consumir agora. Tem mais a ver com você, né? Então, se você pensar, qual que é o sentido que você quer dar para sua vida, né? Ele coloca até aqui o significado que você dá de sacrifício. Para você, sacrifício é algo ruim, né? Porque sacrifício é necessário para você conseguir chegar no seu resultado. Se você lê, talvez você nunca leu, mas lê biografias de pessoas que chegaram, por exemplo, num patamar olímpico, atleta olímpico, ou mesmo um empresário de sucesso, uma pessoa que conseguiu criar uma invenção, né, revolucionária na época dele ou dela, você vai perceber que eles sacrificaram dias, tempo, né, horas que poderiam estar com a família, mesmo até dinheiro, pegaram o dinheiro que elas tinham, mesmo sabiam que naquele momento não iam ganhar o que elas imaginariam que poderiam ganhar, porque elas sacrificaram. Então, assim, elas tinham um sentido para estar fazendo aquilo. Por isso que elas chegaram onde chegaram. Ao contrário de você, que às vezes não tem sentido nenhum e você não está concretizando nada, né? Então, assim, cuidado com o sacrifício que você está fazendo, que às vezes o quê? Pode ser em vão. O sentido que você está dando para a sua vida pode ser efêmero, passageiro e não pode ser algo sólido, verdadeiro. Comece a repensar disso, que talvez é isso que você estava precisando ouvir hoje. Dica 25. Trabalhe com as mãos para criar algo, né? Aqui no caso uma frase do Matthew Crawford. A frase é: sabe-se que a satisfação de se manifestar concretamente no mundo por meio da competência manual, né, das mãos,
torna o homem tranquilo e sereno. Eles parecem, né, as mãos parecem aliviá-lo da necessidade sentida de oferecer interpretações tagarelas de si mesmo para justificar seu valor. E faz sentido porque, vamos imaginar, a gente vive numa cultura mais digital, né, internet, essa coisa, e você está digitando às vezes com o dedo, né, numa mensagem no seu smartphone, no seu celular, e às vezes você perdeu o contato, mas quando você pensar lá no começo da escolinha, você aprendeu o que? A escrever, né? Então você usou a sua mão, caligrafia, né? A beleza, a estética, isso aí é a geometria sagrada. E aí, no caso, você começa o quê? A cuidar da terra, fazer a sua hortinha, ou mesmo, vamos pensar aquele experimento com o feijão, sabe? Você deve ter feito, né? O feijão, o brotinho, né? Aliás, o feijão com algodão, né? E dentro de um potinho plástico, ou mesmo em algum lugar, né? Que vai brotar. Então, assim, você usou, você teve esse sentido de criação, eu consigo com as minhas mãos fazer, né? Ou mesmo digitar, ou mesmo cumprimentar, né? Isso o quê? Sugere dentro de você uma série de fatores de criação. Então as mãos, elas têm essa... É como se fosse um arquétipo, né? Tem essa conotação de criação. Então, por isso, você deve também criar atividades os quais você pode ser manuais. Entendeu? Ah, Diego, mas eu trabalho só com a internet, ou mesmo eu não tenho tanto contato com as pessoas. Lógico que você tem contato com as pessoas, todo mundo tem contato com as pessoas, e o contato com as pessoas faz quem nós somos, né? Os seres terráqueos e partes de uma comunidade galáctica. Então, assim, você consegue, mas você não quer. E aí que, no caso, eu levo essa provocação para você. Comece a fazer as coisas de uma nova ordem, de um jeito diferente. Você vai perceber que as coisas tendem a dar mais certo. E até mesmo te surpreender, porque às vezes você não gosta de surpresa. Mas quando você tem uma surpresa boa, do jeito que eu estou falando que vai ser, você vai ver que vai valer a pena, tá? E para você que quer uma dica adicional, para você que na verdade quer dar um próximo passo, se aprofundar mais sobre isso, eu sugiro a você clicar no primeiro link da descrição. Se fosse você, eu já teria clicado. É só basicamente rolar aqui o seu celular, ou mesmo o seu computador ou tablet, que vai ter um primeiro link ali na descrição com mais informações de um curso nosso. E nesse curso a gente vai ajudar você passo a passo a você conseguir ajudar, né, a você mesmo a elevar seu nível de consciência e com certeza chegar no nível de vida que você merece. É muito fácil, clica lá que você vai saber tudo nesse link, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!